Boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde para quem acompanhar depois. Meu nome é João Augusto Castro, eu leciono processo civil. Nós teremos 11 aulas para nós nos dedicarmos ao estudo de processo civil para fins de conteúdo programático de concurso de analista judiciário, área judiciária. O que cai, professor? No processo civil? Tudo. Então, a gente tem que se dedicar aos pontos nevrálgicos da matéria e a começar hoje por jurisdição, ação e processo. São 3 conceitos básicos, mas desses 3 conceitos básicos nós já temos a possibilidade de extrair várias questões importantes para a prova de analista. Jurisdição, ação e processo. Mínimo, é mínimo mesmo, eu sei, mas nós temos que ter um ponto de partida. Então, na aula de hoje, se eu tiver tranquilidade de trabalhar com vocês, jurisdição, ação, processo, e depois nós tratarmos de princípios, nós conseguimos esgotar aquilo que era o nosso interesse, a nossa dedicação especial para essa aula de hoje. No portal vocês sempre vão encontrar, se o professor tem material de aula, antes a gente já sobe para o portal. Então, se você abrir o portal do aluno hoje, o aluno presencial, você já tem acesso até a última aula, o calendário do curso inteiro. Então, quero saber qual aula vai ser feita no dia 10 de junho, está lá. Qual aula vai ser feita no dia 2 de agosto, está terminando o curso já, está no portal também. Qual é a aula? O número dela, qual é o professor, questões de apoio, tem sempre 10 questões de apoio para você resolver relacionadas à ementa da aula, e também a ementa da aula sempre está relacionada lá no portal. Então, se você abrisse antes, depois você pode entrar em contato com a secretaria para login e senha, se você não tem acesso ainda. Então, você tem acesso às questões, qual é o conteúdo que vai ser dado naquela aula, quem é o professor e o número da aula. Para você se preparar, claro, antes, dar uma estudada antes, vir com o material pronto para aquela aula. Com o professor também disponibiliza material de aula, tá? Sempre fica no portal também o linkzinho para você acessar. Feito? Bacana. Moçada, ação, jurisdição, processo. Ação, jurisdição, processo. Primeiro ponto de quase qualquer conteúdo programático, de prova de analista, enfim, qualquer que seja a prova que caia processo civil, um dos primeiros pontos a se avançar são esses 3 conceitos básicos. Claro, eles servem para processo civil, mas servem para processo penal, servem para qualquer estudo de processo. Ação, jurisdição e processo. E aqui nós nos lembramos daquele conceito mais basilar que há, não tem outro conceito mais básico em processo que esse, que é o conceito de lide. Lide para Francesco Carnelucci, lide carnelutiana, é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Aquela ideia muito simples, que nós todos sabemos, que se eu pretendo alguma coisa e você resiste à minha pretensão, nós estamos diante de um conflito caracterizado por essa pretensão que você resistiu. E Carnelucci deu a isso o nome de lide, e é em razão dessa lide que nós estudamos processo, basicamente. Bom, diante de uma lide, professor, há formas de nós tentarmos resolvê-la. Métodos de composição da lide. Vamos entender. Simples isso. Métodos de composição da lide. De que maneira nós podemos resolver a lide? Vamos dividir? Eu sei que isso é básico. Não se ofenda com esses conceitos mais básicos no início. De que maneira nós podemos, bem-vinda, de que maneira nós podemos resolver a lide? Métodos de composição da lide. Ela pode ser resolvida por meio de autocomposição ou por meio de heterocomposição. Quando eu penso em autocomposição, as próprias partes solucionam o seu conflito. E essa autocomposição, ela pode se dar inclusive por meio de uma autotutela. Então, mecanismos de autocomposição. Eu estou pensando em resolver a lide. Pode ser por meio de uma autocomposição? Pode. As próprias partes resolvem, não há um terceiro chamado a resolver. Autocomposição. Uma das formas de autocomposição é a autotutela. Mas a autotutela é vedada pelo nosso Estado. Quando o artigo 345 do Código Penal diz que é crime o exercício arbitrário das próprias razões, é justamente porque o Estado monopoliza esse ideal de entregar o direito às partes. Então seria crime exercitá-lo pelas minhas próprias razões, então o Estado inibe a autotutela. Mas a autotutela é uma forma de autocomposição? Sem dúvida, vedada pelo Brasil. Ponto. Aliás, professor, há resquícios, não há?
sobrou alguma coisinha de autotutela no nosso direito, sim ou não? Vamos pensar só em civil, porque em penal fica fácil, né? Você tenta sacar uma arma, eu saco mais rápido que você já lembrou de uma autotutela. Mas vamos pensar em direito civil. Lá no artigo 1210, parágrafo 1º, a legítima defesa da posse, o direito de retenção daquele que tem uma pousada e você está indo embora da pousada sem pagar, eu retenho sua bagagem. O penhor legal são formas de exercer a autotutela pela minha própria força, impondo sobre você. Então a autotutela está vedada, mas há resquícios dela, sim ou não? Resquícios, sim. Mas em regra o Brasil veda a autotutela. Agora outros mecanismos de autocomposição são até incentivados? São. A autocomposição pode se dar por meio de uma renúncia. Vamos lá de novo. Que maneiras que eu posso escolher compor a lide, resolver o conflito? Heterocomposição, que eu não sei o que é ainda, e autocomposição. Autocomposição, uma das formas é autotutela? É incentivada ou vedada? Vedada, mas há resquícios? Sim. Agora me fale quais são as outras técnicas de autocomposição. Pode ser uma renúncia? Sim ou não? O que é uma renúncia? Eu pretendo e renuncio ao meu direito. Resolveu a lide? Sim ou não? Resolveu. Você bate no meu carro, não quer pagar. Eu pretendo a indenização pelos danos abatidos. Você diz que não vai pagar, fala, quer saber? Vai com Deus para casa. Não tem problema não. Eu renuncio o meu direito. A renúncia é uma forma de hétero ou de autocomposição? Alguém resolveu ou as partes resolveram? As partes. Renúncia é uma técnica de autocomposição, uma forma de autocomposição. Mas pode ser, professor, que eu não abra mão do meu direito, mas a outra parte que bateu no meu carro se submeta à minha pretensão. Submissão é uma forma de autocomposição? Então, nem toda forma de autocomposição, a parte pretendente abre mão de pouco e a outra abre mão do outro pouco. Não. Às vezes, quem pretende abrir mão de todo, renunciou. Ou então, quem resistia, deixa de resistir. Submeteu, submissão. Ou então, a mais conhecida das formas, eu abri mão de um pouquinho, ele abriu mão de outro pouquinho. Transação. Na transação há um encontro desses desejos. Na transação, as duas partes cedem. É uma forma de autocomposição, sim ou não? Sim. Então, de novo, heterocomposição, autocomposição. Professor, isso é importante? Nunca foi tão importante. Quando você pensa em justiça multiporta, quando você pensa que não é só a jurisdição responsável hoje por entregar direito, você pensa que há várias possibilidades de resolver lide, não é que uma forma é subsidiária à outra, essa é a melhor, se não der certo essa, vamos para as outras, não. A ideia hoje é de uma justiça multiportas, várias portas possíveis para compor o conflito, essa é a grande ideia. Se na faculdade, às vezes, nós colocamos as outras técnicas de composição como técnicas subsidiárias, ou seja, vamos tentar primeiro no Estado, se o Estado não me garantir, vamos tentar um acordinho. Se não der certo o acordo, vamos para outro. Não. Várias portas, de igual medida. Várias possibilidades de compor conflito. Hétero, auto. Na auto tem autotutela? Sim, o Estado veda. Existe renúncia. Eu parei de pretender. Acabou o conflito. Renúncia. Submissão. Ele para de resistir. Paga meu carro. Ele quer saber? Eu vou pagar essa porra. Submissão. Eu quero 50 mil. 50 não, João. Te pago 20. Opa. Aí não é um mix de renúncia e de submissão. Eu chamo isso de quê? Transação. Renúncia, submissão, transação. Senhores, a autocomposição, ela pode ser auxiliada por alguém? Na autocomposição, quem resolve o conflito? O terceiro que veio de fora ou as próprias partes? Na autocomposição, as próprias partes. Mas isso quer dizer que elas resolvem sozinhas, sem auxílio nenhum? Ou elas podem ter algum auxílio? Podem ter algum auxílio. Qual auxílio? Não pode vir um conciliador? Não pode vir um mediador? Então, conciliação e mediação são formas de nós catalisarmos
acelerarmos o processo de autocomposição. Conciliador e mediador não são juízes, não são árbitros, são terceiros imparciais que agem auxiliando a obtenção da autocomposição. Basta vocês pensarem que se o réu chegar à audiência de conciliação e cruzar os braços, por melhor que seja o conciliador, a audiência de autocomposição será completamente frustrada. Porque vai depender sempre da vontade das partes. Por mais que eu receba auxílio de um terceiro, haverá sempre necessidade que a parte abra mão de alguma coisa. E se o réu chegar e falar assim, prefiro morrer do que fazer acordo, por melhor que seja o conciliador, nós acabaremos com essa audiência de maneira frustrada. Então, a autocomposição, as partes resolvem, ainda que elas contem com o auxílio de um conciliador ou de um mediador. Claro que eu estou falando aqui, nesse instante, tudo muito em tese ainda. O João já deu aula de audiência de conciliação. Não, relaxa. A gente está falando de mecanismos de composição de lide. Claro que vai chegar um momento em que eu vou explicar para vocês, e questão batida de prova, artigo 334 do CPC, qual é o procedimento da audiência de conciliação. Vou ter um momento para isso. Por enquanto, basta nós sabermos o que é heterocomposição, o que é autocomposição. Na autocomposição tem autotutela, professor? Tem, mas o Estado veda. Mas é uma forma de composição da lide? É. Não é tolerada no Brasil, mas ela é uma técnica de composição. Do lado dela, nós podemos ter renúncia? Sim. Submissão? Sim. Transação? Sim. Isso pode ser catalisado, acelerado, incentivado por alguém? Sim. Um conciliador, por exemplo, ou um mediador? Perfeito. Agora, do outro lado, heterocomposição. E é claro que nós guardaremos muito mais tempo para a heterocomposição. Por quê? Porque quando eu penso em processo, eu penso na aplicação do direito sobre o conflito, na subsunção da regra pelo juiz. E é claro que eu estou pensando em jurisdição, uma heterocomposição. Então ela vai nos incentivar muito mais o estudo, em que pese a autocomposição ser não só aceita, como muito incentivada pelo próprio artigo 3º do CPC. O terceiro incentiva, diz que tem que fazer de tudo para terminar o processo com autocomposição, juízes, auxiliares da justiça, advogado, defensores públicos, as próprias partes, todos têm que estar imbuídos dessa ideia de autocomposição. O artigo 139 diz que o juiz tem que tentar um acordo em qualquer momento do processo. O 139 é a incumbência do juiz. Já viu esses multirões da conciliação? Não tem previsão no CPC. Processo em tal dia será suspenso para participar do mutirão das... Não tem isso. A previsão do 139, o juiz pode determinar a audiência de conciliação em qualquer momento do processo. Bom, vamos esquecer um pouquinho a autocomposição. Vem para a heterocomposição. Hétero. Se é hétero, tem um estranho, tem um diferente de mim. Na heterocomposição, eu tenho a figura de um terceiro que é chamado para resolver o conflito. Quase sempre substituindo a vontade das partes, Marcos. Quase sempre substituindo a vontade das partes e aplicando o direito. Na heterocomposição, não tem só a figura daquele que incentiva as partes à resolução do conflito. Tem aquele que, se precisar, julga. Tem aquele que, se não chegar em acordo, ele resolve, arbitra o resultado, condena, declara, constitui direito novo. Heterocomposição. Vamos dividir em dois aqui, ó. Heterocomposição. Arbitragem, jurisdição. Arbitragem, jurisdição. O artigo 3º diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. E logo na sequência, no parágrafo, ele diz, todavia, nós reconhecemos a arbitragem como uma forma de resolução de conflito. Não à toa, aliás, doutores e doutoras, nós temos uma lei própria que dá o procedimento e a legitimação da arbitragem no Brasil, que é a Lei 9.307, de 96. Então, olha lá, formas de composição de conflito, de composição de lide. Minha cabecinha está aqui, tentando fazer duas chaves. Técnica de composição de conflito, autocomposição, heterocomposição. Autocomposição pode ser uma autotutela? Pode, mas o Estado brasileiro veda. Autocomposição pode estar por meio de renúncia,
Submissão, transação? Pode. Com auxílio de um terceiro conciliador ou mediador? Fantástico. Heterocomposição? Pode ser o Estado? Jurisdição? Sim. Ou pode ser uma arbitragem. Aliás, não é a nossa aula de agora, não é o cerne dessa aula, mas por que não já te dá a vacina? Uma das questões mais batidas em prova de processo civil, que a gente avança sobre ela hoje, o artigo 515 do CPC, diz que a sentença arbitral é um título executivo judicial. Foi produzido pelo Batman? Não. Não foi o Batman que produziu. Mas por questão pragmática, por vontade legislativa, para incentivar a arbitragem no Brasil, para falar o seguinte: o que o árbitro faz é o mesmo que o juiz faz, irmão. Não tem por que você ter medo. A força é a mesma. A sentença arbitral, pelo artigo 515 do CPC, é um título executivo judicial. O único deles produzido fora do Poder Judiciário. É verdade, mas é título judicial, então não cai no primeiro pega. Sentença arbitral, título judicial. Por quê? Porque está na lei. Porque eu sou concurseiro e eu tenho que saber o que está na lei primeiro. 515 do CPC. Sentença arbitral, título executivo, judicial. Pronto, agora respira um pouco. Porque, professor, pode ser que isso que você falou não caia na prova? Claro que sim. Pode ser que não caia nada disso que eu falei até agora. Mas espera aí, não dá hoje para estudar processo civil sem começar com essa análise mais macroscópica, olhando por cima dele. Senão eu vou pensar que a jurisdição é o todo. Não é. Eu tenho essas outras várias técnicas, ainda que a jurisdição sempre, especialmente para quem estuda direito, é a técnica mais importante de composição de conflito, mormente para aqueles que estudam processo civil. Né? Bacana. Mas, agora pensando só na jurisdição, a jurisdição, como os senhores sabem, que é o dizer o direito, que é um poder do Estado, mas também um dever. Alguns concursos já disseram, especialmente CESP, uma função, poder e atividade. É um poder-dever do Estado. Uma vez instigado, o Estado é obrigado a resolver o conflito. Aplicando o direito no caso concreto, dizendo o direito. Jurisdizer, dizer o direito. Bom, doutores, uma das principais características, e nós avançaremos sobre várias, mas uma das principais características da jurisdição não é absoluta, porque nenhum direito é, ou quase nenhum direito é. A jurisdição é inerte. A jurisdição, ela depende de provocação. Os senhores todos sabem disso. Se eu não provocar, o Estado não resolve. Pelo menos no que diz respeito à sua função jurisdicional, ela depende de provocação. Percebam, os outros poderes estatais não dependem de provocação. O Estado legisla sem você querer e gostar. O Estado administra de maneira que você não gostaria, sem provocação sua. Mas o Estado só julga quando ele é instado a fazê-lo, quando ele é provocado a fazê-lo. Então a jurisdição depende de provocação. Então o processo civil, à luz do artigo 2º do CPC, ele começa por iniciativa da parte. Aí você pode chamar isso de princípio ou característica da inércia. O Estado depende de provocação, eu tenho que romper a inércia do Estado. Ele começa por iniciativa da parte. Agora cuidado, né? Porque depois que você quebrou essa inércia, aí, irmão, alguma resposta virá. Resposta, inclusive, que é imperativa. E você estará sujeito a ela, gostando ou não da decisão. Você provoca, quebra a inércia, como eu faço na física. O sólido está parado, como é que eu coloco ele em movimento? Exercitando sobre ele uma força. Como é que eu tiro a jurisdição da latência, da inércia? Exercitando sobre ela uma ação. Por que isso é mínimo, mas nós temos a obrigação de conhecer? Sob pena de chamar a jurisdição de instrumento e ação de dever. Não. Jurisdição é poder, dever. Processo é instrumento e ação é um direito. Bate no meu carro lá fora e diz que não vai pagar. Eu tenho direito de provocar o Estado para que o Estado condene você à indenização que você voluntariamente não quis me pagar.
A ação é, ante tudo, um direito. Direito de quê, professor? De levar minha lide ao Estado para que ele exercite a sua jurisdição. Para que ele diga o meu direito. Para que ele resolva o meu conflito, substituindo a vontade das partes que por autocomposição não conseguiram se resolver. Então, Estado, por favor, faça as suas vezes. Imperativamente. Sujeite sua decisão a nós dois, porque nós não conseguimos fazê-lo. A ação é um direito que nós todos em potencial temos. Que nós todos em potencial temos. E que pode ser exercitado ou não. Bate no meu carro e fala, cara, você acabou com o meu carro, você veio de trás, no celular, eu estava vendo você olhar no celular. Me bateu, culpa sua. Me indenize, você fala não. Fala, tá bom, vou para minha casa, cada um cuida do seu. Não exercitei a ação. A ação é um direito, mas é um direito subjetivo. Vou anotar isso. A ação é direito. Público ou privado? Vai se soltando. Ah, mas está gravando, professor. Se solta. Se solta. A ideia é quem está em casa também está no meio da sala. Então se solta, se joga, vai falando, professor, pula essa matéria, eu já estou de saco cheio disso aqui demais, professor. Quer que eu suba aí e dou essa aula para o senhor, professor? Estou de saco cheio. A gente tem que ter um começo. Né? A ação é direito. Público ou privado? Público. Objetivo ou subjetivo? É um direito norma ou é uma faculdade de agir? Posso ou não agir. Então, direito subjetivo. Pergunta aos senhores. É um direito... Aliás, vamos resolver isso aqui de uma vez por todas. Direito material e direito de ação é a mesma coisa? Então, meu pai nunca me pagou alimentos. Eu tenho 10 anos de idade, meu pai não me paga alimentos. Eu tenho direito material aos alimentos, sim ou não? Sim. O Código Civil, no artigo 1694, diz que o pai tem dever de pagar alimentos para o filho na proporção do binômio, necessidade e possibilidade. Isso é direito material. Agora, eu posso, em razão de ter direito material, exercitar direito de ação? Sim. São coisas diferentes? São. Eu posso ter direito material aos alimentos e não propor ação? Sim ou não? Sim. Mas eu posso propor ação hoje e o juiz entender que eu não tenho direito aos alimentos? Então, eu posso ter ação sem direito material e direito material sem ter ação. Então, o direito de ação é um direito autônomo. Ele não depende da existência do direito material. Compreendem isso, sim ou não? É melhor compreender do que decorar isso aqui, não precisa decorar. Ele é autônomo, ou seja, ainda que eu não tenha direito material, eu posso exercitar a ação? Posso. Assim como eu posso ter direito material e não exercitar a ação. É um fenômeno autônomo a ação. Então ela é direito público, subjetivo, autônomo. Ah, tem mais uma para te questionar. Se eu propuser uma ação contra você, seu nome? Desculpa? Brenda. Com máscara a gente tem que falar tudo 2, 3 vezes. É assim? Brenda, se eu exercitar uma ação contra você e ela for julgada totalmente improcedente, mesmo assim eu exercitei direito de ação? Sim ou não? Direito de ação depende da demonstração dele em concreto? Não. Eu posso exercitar a ação e ao final perder a ação? Ter uma sentença de improcedência? Sim, então os autores vão dizer que esse direito de ação não é concreto, ele é um direito abstrato. Então ele é autônomo e também abstrato. Aí vem minha última dúvida. A melhor delas todas, guardei para o final do bloco 1. É um direito condicionado ou incondicionado? Povo de Deus, povo santo, depois do novo CPC, igreja, direito de ação sofre condições ou não? As condições da ação continuam previstas no CPC ou não?
para o seu concurso, que é o que te interessa, depois você escreve uma tese e publica. Para o seu concurso, as condições da ação continuam previstas ou não? Meu amigo de casa. Sim ou não? Sim. Agora, é verdade, se você pegar a Lei 13.105 e abrir essa lei em PDF, por exemplo, e colocar localizar condição da ação, não aparece nenhuma palavra. Não há previsão expressa do termo condição da ação. A categoria condição da ação foi suprimida no Código, isso é verdade. Mas, para a doutrina majoritária, e as provas acabam cedendo a essa doutrina, porque você pode pegar professor José Medina, professor Fred Didier. Se você ler o Fred Didier, que é um baita autor, convenhamos, para o Didier não há mais condição da ação. O que eram condições da ação viraram pressupostos do processo. Mas, professor, doutrina não. Para a prova, como a doutrina majoritária tende a entender, as condições da ação continuam previstas. Não mais 3, como elas já foram há muitos anos atrás, mas 2 condições da ação. Vamos lembrar? Então, ele é público, subjetivo, autônomo, abstrato e condicionado. Pode colocar sem culpa, sem medo. Condicionado. Então, eu tenho que preencher condições da ação. A minha ação só será aceita validamente se tiver condições preenchidas. E são 2 condições para que eu exercite a ação. Quem lembra? Um de cada vez, vai lá. Interesse de agir, você pode chamar de interesse processual também, ou não. E legitimidade da parte. Vamos anotar então. Condicionado a 2 condições da ação. Legitimidade da parte e interesse processual, que é sinônimo de interesse de agir. Eu prefiro o nome processual porque é o nome que a lei contemplou, mas interesse de agir é brilhante. Legitimidade da parte e interesse processual. Professor, prova para mim. Artigo 17 do CPC. Mas perceba, senhores, para nós encerrarmos esse bloco, viu, Max, que o artigo 17, ao tratar das condições da ação, ele não fala são condições da ação. Ele preferiu para postular em juízo, a parte tem que ser legítima e tem que ter interesse processual. Para postular em juízo, a parte tem que ser legítima e tem que ter interesse processual. No bloco 1 nós ficamos aqui, e no bloco 2, é claro, a gente vai entrar nessa discussão para entender quem tem legitimidade, o que é legitimidade ordinária ou comum e extraordinária, o que é legitimidade ad causam e ad processum, e como aferir interesse processual. Cenas do próximo capítulo do nosso bloco número 2.